Olá, amigos! Bom podermos estarmos juntos novamente para mais um estudo. Bom, o nosso tema hoje é a oração dominical. É a análise sobre o Pai Nosso, né? A oração dominical, a oração que Jesus nos ensinou, consta em alguns livros, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, mas hoje nós vamos conversar sobre ela através do livro Boa Nova. E a nossa ideia, né, desse estudo, o objetivo desse estudo, é que nesse livro, Humberto de Campos, né, que é quem dita esse livro a Chico Xavier, nos dá o contexto, né? O Haroldo Dutra Dias, que é um orador espírita conhecido, ele sempre fala da importância do contexto, né? Da gente entender o que acontecia é, no momento, quais eram as circunstâncias, para de fato compreender em maior profundidade os conteúdos, né, dos ensinamentos do Cristo, por exemplo. E aí Humberto de Campos, então, traz nessa lição de número 18 do livro Boa Nova, o contexto, né, o momento, o porquê, como foi que Jesus chegou a falar, então, a ensinar a oração dominical. Bom, nosso tempo é curtinho, então nós vamos fazer alguns recortes no livro. Já dei a dica para vocês, é a lição de número 18 do livro Boa Nova, e vale a pena que ela seja lida na íntegra. Bom, a princípio, então, a Humberto de Campos começa a nos dizer que a é, sogra de Pedro, a partir do momento que ela é curada de uma enfermidade, ela começa a fazer algumas reflexões acerca de Jesus. Então, fala o seguinte: a sogra, curada pelo divino, pelo mestre divino, a sogra de Simão Pedro ficara maravilhada com os poderes ocultos do Nazareno humilde, que falava em nome de Deus, enlaçando os corações com sua fé profunda e ardente. Restabelecida em sua saúde, passou a reflexionar mais atentamente acerca do Pai, que está nos céus, sempre pronto a atender às súplicas dos seus filhos. Então, a partir de todo aquele convívio com Jesus, né, na sua casa, de ter sido curada, ela começa a refletir tanto sobre a postura do Mestre, quanto sobre esse Deus, né, de quem esse Pai, de quem ele falava, e que é, o apresentava, né, como sempre disponível a atender às súplicas dos seus filhos. E aí Humberto de Campos continua dizendo o seguinte: chamando certo dia o genro para um exame detido do assunto, então chamou Pedro para conversar mais especificamente sobre isso, consultou sobre a possibilidade de pedirem a Jesus favores excepcionais para sua família. Então, ela começa a falar com Pedro que eles mereciam favores excepcionais por conta de estarem tão próximos de Jesus. E pelo fato deles serem de Jesus, então se apresentar como alguém tão próximo de Deus, ela fala, bom, vale a pena a gente começar a enumerar aqui algumas das nossas necessidades. Então, fala o seguinte: concitavam a ponderar ao Messias que eles eram os seus primeiros colaboradores sinceros e a enumerar-lhes as necessidades prementes da família. Que necessidades? A exiguidade do dinheiro, o peso dos serviços domésticos, a casa pobre de recursos, a situação em que as imensas possibilidades de Jesus, cheios de poderes prodigiosos, seriam capazes de remediar. E aí Pedro começa a ficar tentado em seus sentimentos humanos. Ele examina aquelas observações que tinham como objetivo lhe abrir os olhos, né, em relação ao futuro, mas ele reflete que Jesus, então, era um mestre que nunca desprezava qualquer ensejo de bem ensinar, o que era realmente proveitoso aos discípulos. Então, Pedro começa a pensar, né? Acaso não saberia ele o melhor caminho?
não viam em sua presença alguma coisa própria da presença de Deus, guardando contudo indeciso o espírito em face das ponderações familiares, buscou uma oportunidade de falar com o mestre acerca do assunto. Então, a partir, né, do fato de ter sido curada, ela começa a pensar sobre Jesus e sobre Deus dentro de uma perspectiva de resolução de problemas materiais, né? Já que um problema físico tinha sido resolvido, outros tantos problemas ali, né, da falta de dinheiro, da casa simples, e a partir do entendimento de que Deus está sempre pronto a atender aos nossos pedidos. E aí, essa é uma questão interessante, né? Eu acho que hoje, dentro do contexto em que a gente vive, dos ensinamentos que nós já temos sobre as questões da doutrina, talvez essa observação dela como pedir a Deus a resolução dos seus problemas materiais já nos soe meio estranha. Mas nem sempre foi assim, né? Quantas vezes nós já estivemos nos templos religiosos das mais variadas denominações, buscando a resolução de alguns problemas de ordem puramente material, né? E quantas vezes isso ainda acontece, né? Quantas vezes nós somos atraídos pelas questões de saúde, né? Pelas questões físicas, obtemos alívio e até a cura dessas enfermidades nas casas espíritas, por exemplo, mas ainda vivemos, porque faz parte dessa nossa trajetória evolutiva nesse planeta de provas e expiações, a par aí com as nossas dificuldades materiais, né? Em que medida essas questões são questões que cabem, né, serem levadas, né, as nossas súplicas para um momento, esse momento de, por exemplo, de oração dentro da casa espírita ou do templo, né? É uma reflexão muito oportuna, né? Porque são coisas da vida, da nossa vida cotidiana, né? E aí fala que o Pedro ficou meio balançado, né? Dentro da sua perspectiva humana, ele ficou pensando, será que eu falo, será que eu não falo? Será que tá? Mas eu acho que talvez seja justo, né? E seja necessário falar sobre isso. E aí ele aguarda, né? Um momento que poderia ser um momento ideal para o assunto. E aí, claro que esse momento chega, né? Então, Humberto de Campos fala lá. Chegada que foi a ocasião, o apóstolo procurou provocar muito de leve a solução do problema, perguntando a Jesus com a sua sinceridade ingênua: Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? E aí Jesus responde: como não, Pedro? Desde que começou a raciocinar, observou o homem que, acima de seus poderes reduzidos, havia um poder ilimitado, que lhe criara o ambiente da vida. Todas as criaturas nascem com a tendência para o alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, donde o Pai nos acompanha com seu amor, todo justiça e sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob nomes diversos. Então, nós nos dirigimos a Deus desde que começamos a raciocinar, começamos a perceber que havia algo maior do que nós, afinal, né, nós contemplamos aí a natureza, todos os recursos que estão à nossa disposição. Então, independente do nome que se dê, se vai chamar de Tupã, né, ou se vai chamar de força divina, de Deus, de Criador, enfim, os homens vão fazendo aí as suas orações, né? E aí Jesus completa: todas as nossas orações são ouvidas. No entanto, exclamou um respeitoso discípulo, se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanhas diferenças na sorte? Por que razão sou obrigado a pescar para prover a subsistência, quando Levi ganha bom salário no serviço dos impostos com a sabedoria dos livros? Como explicar que Joana disponha de servas numerosas quando minha mulher é obrigada a plantar e cuidar da nossa horta? Então,
o Pedro está olhando a sociedade e falando, bom, se Deus ouve todas as nossas preces, se Deus ouve todas as nossas orações, por que que nós temos tantas diferenças? Se nós fôssemos pensar hoje de uma maneira mais objetiva nesse sentido, poderíamos dizer, poxa, se Deus ouve as nossas preces, por que a pandemia não acabou ainda? Né? Porque quantas orações em todas as partes do mundo, em todas as línguas, para todas as denominações possíveis que Deus pode ter pelo mundo afora, pelo planeta, não foram feitas em busca da solução dessa questão pela qual passa o mundo inteiro. Mas, mais especificamente, Pedro está falando ali da questão né, voltando à questão das coisas materiais, né? Por que tantas diferenças em relação ao acesso, ao trabalho, à distribuição dos bens? E aí Jesus então complementa, Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Acho que essa é uma palavra muito importante, né, já no início dessa resposta. E aí Jesus continua, os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje pescas, amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus. Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aquele que traça a leira laboriosa e fértil com a sabedoria da terra. O escriba sincero que cuida dos dispositivos da lei é irmão do lavrador bem-intencionado que cuida do sustento da vida. Um cultiva as flores do pensamento, outros as do trigal, que o Pai protege e abençoa. Então, Jesus está falando, independente do trabalho, do tipo de trabalho, o mais importante é servir, né? E que todas as pessoas tenham o sentimento de que no trabalho servem a Deus, né? São servidores de Deus no mundo. E aí ele fala ao final: vês, portanto, que antes de qualquer consideração é preciso santificar todo o trabalho útil, como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Então, a sogra de Pedro começa a falar para ele, traz essas reflexões a partir da escassez, né? A casa simples, os trabalhos braçais, as dificuldades que eles têm. O Pedro, então, fica remoendo aquilo e apresenta para Jesus um panorama de trabalho e acesso a recursos tão diferentes naquela sociedade. Jesus fala: todo trabalho é útil, todos nós somos servos de Deus, o trabalho enobrece, é nobre em qualquer qualquer característica que se apresente, né? Não é porque um está escrevendo ali os pergaminhos e o outro está trabalhando na terra, que um é melhor que o outro. Essa é uma visão extremamente humana, né? Essa é a nossa visão do trabalho como castigo, do trabalho como algo que diminui o homem, que era muito pertinente à visão daquele tempo, né? Uma vez que os romanos tratavam o trabalho dessa maneira, né? Quem trabalhava, principalmente de forma mais pesada, eram os escravos, né? Eram os menores da sociedade, né? Os mais ricos não, né? Exploravam o povo. Então, havia naquele tempo uma visão do trabalho muito negativa, sim, né? Visão essa que não mudou tanto, né, ao longo do tempo, e por isso a gente também ainda sofre muito, né, com essas questões relacionadas ao trabalho e à valorização do trabalho. E aí Jesus fala assim, Pedro, precisamos considerar em definitivo que somos filhos e servos de Deus antes de qualquer outro título convencional dentro da vida humana. Necessário é, pois, que disponhamos nosso coração a bem servi-lo, seja como rei ou como escravo, certos de que o Pai nos conhece a todos e conduz ao trabalho ou à posição que mereçamos. No próprio Evangelho tem uma passagem que fala em relação ao trabalho sobre essa questão, né? Com uma pergunta: será que nós não deveríamos distribuir os bens de forma igualitária para que todas as pessoas tivessem acesso a todas as coisas e encontrássemos menos diferenças na sociedade? E a resposta dos espíritos é que isso poderia ser feito, mas
pelas aptidões que são diferentes, naturalmente essa desigualdade acabaria se restabelecendo novamente. E aí, no início, Jesus fala, né, as questões estão muito relacionadas ao nosso esforço, à nossa capacidade não só intelectual, como também a nossa capacidade de trabalho. E aí, ao longo das existências, né, nós vamos também escolhendo e determinando o gênero de prova, de experiência, de vivência que nós temos nessa encarnação. Então, o trabalho é mais um mecanismo de aprimoramento, né, que nós temos. E aí, na sequência, diz o seguinte: o discípulo ouviu aquelas explicações judiciosas e, confortado com os esclarecimentos recebidos, interrogou: Mestre, como deveremos interpretar a oração? Então, ele faz uma pergunta muito importante, né? Como que nós devemos interpretar, entender, conceber esse ato de orar? E aí Jesus responde: em tudo deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Olha que proposição interessante, né? Um recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Então, numa conversa sincera com o Pai, nós devemos apresentar os nossos desejos, as nossas aspirações, as nossas dúvidas, as nossas dificuldades, de forma muito sincera, né? É preciso orar, então, com profundidade e sinceridade. Mas Deus não conhece todas as coisas, não conhece a minha vida, não conhece meus sentimentos? Conhece, mas no processo em que nós elaboramos esse discurso, que nós enumeramos e hierarquizamos as nossas dificuldades, nós também apresentamos uma lista aí, de certa forma, de prioridades, né? Nós organizamos também o nosso pensamento e o nosso sentimento em relação ao que acontece, e todos esses processos são muito importantes. Então, ele continua dizendo, essas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhe concederá a sua luz. Então, esse processo de destrinchar as nossas dificuldades, nós encontramos o conforto necessário. E aí ele continua falando: é necessário, portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. É necessário cultivar a prece, né? Ele fala como um mecanismo ininterrupto de comunicação com Deus, de modo que ela se torne um elemento natural como respirar. A gente nem pensa para respirar, né? Então continua assim, é indispensável conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. Então, ter intimidade mesmo, né? Ter o hábito de fazer a oração, colocar isso como uma atividade constante, cotidiana, né? Ter isso como um hábito mesmo, né? Que horas que você costuma orar? De manhã, quando acorda? À noite, antes de dormir? Senta, deita para dormir, dorme e não consegue orar? Faça disso um hábito, né? Estabeleça a melhor dinâmica para você. Entretanto, Pedro, observamos que os homens não se lembram do céu senão nos dias de incerteza e angústia do coração. Então, lá no Livro dos Espíritos fala que a gente deve orar, né, com os intuitos de louvar, pedir e agradecer. E o que Jesus está falando aqui é que muitas vezes a gente só lembra de pedir, né? E como é importante a gente reconhecer o quantas bênçãos nós temos. Outro dia eu estava ouvindo alguém falar sobre prosperidade e falando que ser próspero é muito mais do que ter dinheiro, né? Mas é conseguir fazer as coisas que a gente se propõe a fazer. Então, se a sua proposta do dia de hoje foi arrumar a sua casa, poder levantar da cama
ou poder levantar e arrumar a cama, poxa, você é próspero, né? E aí vamos olhar para as coisas que nós somos capazes, né? Vamos olhar para o que nós temos e vamos agradecer por isso. Vamos olhar para o que nos falta, né? Em aspectos mais amplos, e pedir pela possibilidade de termos caminhos de solução para os nossos problemas. Mas vamos olhar, sim, para o que nós temos, né? E para aquilo em que nós somos prósperos dentro dessa proposição aí de prosperidade, que é conseguir executar, por exemplo, e o que nós temos já, que nós já conseguimos ou que nós conseguimos ver, né? E ver valor naquilo que está ao nosso redor e agradecer, né? Todo esse movimento, então, hoje que se fala muito mais, Constância, sobre gratidão, né? Então, que a nossa prece seja mais do que pedir. E aí, na sequência, diz o seguinte: Simão Pedro ouviu o mestre com uma compreensão nova, né? Essa proposta, essa forma de pensar na prece, como essa conversa era uma coisa nova, né? E diz o seguinte: não podia aprender a amplitude daqueles conceitos que transcendiam o âmbito da educação que recebera, né? Então, considerando o contexto, o homem daquele tempo, o objetivo, como foi ensinado, né? O que foi ensinado que era o objetivo da oração era diferente, então, do que Jesus falava daquilo que ele tinha aprendido. E ele conseguia compreender que ele estava diante de algo muito novo, que ele não conseguia nem captar a profundidade do que estava sendo dito, porque era muito diferente. Mas ele sabia que aquilo era importante. Então, continua falando, procurava perceber ao alcance daquelas elucidações, a fim de cultivar o intercâmbio perfeito com o Pai sábio e amoroso, cuja assistência generosa Jesus revelara dentro da luz dos seus divinos ensinamentos. Decorrido alguns dias, Jesus então volta à conversa com Pedro. Na verdade, Pedro faz um questionamento. Ele fala: Senhor, eu tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo das minhas súplicas. E aí, Jesus, então, né, estranhando o fracasso, né, que ele está ali declarando, pergunta: o que tens pedido a Deus? Interrogou o mestre sem se perturbar. Tenho implorado à sua boa vontade que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. E aí Jesus então responde: Pedro, enquanto orardes pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Então, Pedro fala: minhas preces não têm sido ouvidas. Jesus fala: então, o que você está pedindo? E ele fala: eu tenho pedido a solução dos meus problemas materiais. Jesus fala: meu amigo, você está pedindo errado. O que você tem que pedir não é que Deus resolva os seus desejos e caprichos, né? Jesus conhece aí os nossos conteúdos, né? Conhecia os conteúdos ali de Pedro. Então ele fala: focando nisso, é possível que você continue se sentindo, inclusive, muito mal. Mas sempre que você solicitar as bênçãos de Deus a fim de compreender a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Então, nós vivemos tempos hoje muito difíceis, sim, né, para todo mundo. Qual deve ser o conteúdo dessa nossa oração que é proposta aqui como um ato contínuo e um hábito tão natural quanto respirar? Que nós possamos compreender qual é a vontade de Deus, o que se espera de nós nessa encarnação, nesse contexto em que nós estamos inseridos.
diante desses problemas que fazem parte do nosso cotidiano, porque os problemas fazem parte do cotidiano de todos nós. O que Deus espera de nós nesse momento, né? Lembra o Pedro, Senhor, que queres que eu faça? Né? Diante de tudo isso, o que eu tenho que fazer? Né? Isso é o que nos traz aqui, segundo ele coloca, esse consolo. Então, na sequência se diz, o apóstolo guardou o silêncio, demonstrando haver, afinal, compreendido. E diz o seguinte, um dos filhos de Alfeu, porém, reconhecendo que o assunto interessava sobremaneira a pequena comunidade ali reunida, adiantou-se para Jesus pedindo, Senhor, ensina-nos a orar. Então, essa dificuldade de compreender a oração, de saber como orar, não era algo exclusivo de Pedro, né? Os discípulos que estavam ali ao redor, ouvindo a conversa, perceberam, opa, eu também não sei, né? Eu também não encontro alívio nas minhas orações, eu também preciso aprender. Então, fala, então, que pediu a Jesus que ensinasse a orar. E aí a descrição de Humberto de Campos é que Jesus então se prepara, né, como se ele mergulhasse então num oceano de luz e ele então faz essa oração, né, que nós conhecemos aí como o Pai Nosso, e um dos discípulos ali anota, né, tudo o que está sendo dito. Então, nós conhecemos o Pai Nosso, mas vamos observá-lo, né, sob essa visão de Humberto de Campos. Então, ele diz o seguinte, Jesus, então, se prepara, né, se coloca ali pronto à oração e exclama, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou: Venha a nós o teu reino, dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias, acrescentou: Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina, prosseguiu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensação e que cada uma precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro para a exemplificação sublime do amor, acentuou. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo com infinita simplicidade: Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Então, Humberto finaliza dizendo que Levi, o mais intelectual dos discípulos, tomou nota de tudo, e a rogativa de Jesus continha uma síntese, em síntese, todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. Então, desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. Bom, que então, conhecendo o contexto, nós possamos orar pedindo essa sabedoria, né, esse entendimento de qual é o nosso papel, o que que nós precisamos fazer nesse cenário em que nós estamos inseridos. E que nós possamos, daqui para frente, orar, né, o Pai Nosso com ainda mais profundidade, né, refletindo, como o Humberto coloca aqui, sobre cada uma dessas passagens, né, e o que que ela traz de reflexão para o nosso momento atual. Bom,
Eu deixo, então, o meu abraço a todos vocês. Até a próxima.